A paz e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que Deus faça resplandecer sobre ti toda a sabedoria e inteligência para aprender a palavra de Deus. Irmãos, vamos estudar um pouco hoje sobre a queda de Satanás e aonde que surgiu o pecado. Muita gente acredita que o pecado surgiu ali no Jardim do Éden. Mas antes do Jardim do Éden já tinha o pecado, né? Vamos introduzir agora Ezequiel 28, para nós termos alguma sabedoria. 28, 11 em diante, nos diz o seguinte: então recebi a seguinte mensagem de Deus: criatura humana, entoe um lamento contra o rei de Tiro e diga: assim o Senhor diz Deus, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza e perfeito. Você morava no paraíso, no jardim de Deus, cobertos de pedras preciosas de todas as espécies, rubim, topázio, diamante, crisálios, carnalino, jaspe, lápis, lazuli, turquesa, berilo e de ouro era trabalhado os seus pingentes e joias. Tudo isso lhe vinha sendo preparado desde o dia da sua criação. Fiz de você um querubim protetor de asas, coberto, você ficar na alta montanha de Deus, passeando entre as pedras fogueosas. Então nós vimos que Deus fez de Lúcifer um querubim de pedras preciosas, né? um grande anjo, era o primeiro anjo no céu. E esse anjo era realmente o que ficava perante o trono de Deus. Então, tendo ele, sendo muito cobiçoso, né? Tendo autoridade bastante, né? Então, ele achou que ele podia ser maior do que Deus, ou igual a Deus, né? Mas ele se enganou, né? Depois, quando foi criado, você era perfeito em todos os seus passos, até que encontrou maldade em você, até que encontrou o pecado nele, o pecado cujo vem até hoje, né? É a ambição, a cobiça. Então, a cobiça e a ambição é pecado. Nós vemos nos últimos dias, nós sabemos disso. De todos negócios você encheu de violência e pecados. Então eu expulsei da montanha de Deus e eu fiz perecer o querubim protetor na mão das pedras de fogo. Então Deus fez perecer esse anjo poderoso querubim, que era muito aclamado no céu, né? E ali no santo do santo, onde é que Deus habita, é que iniciou o pecado. O pecado iniciou ali, irmãos. E nós vemos que por causa da ambição de Lúcifer, nós sofremos até hoje. Somos pecadores porque ele eleva nós muito nas suas atrações, né? Até hoje nós temos grandes atrações de Satanás, mas nós temos a esperança que isto vai terminar. Chegará um dia que não terá mais Satanás e ele será eliminado, né? E diz aqui, ó: seu coração se exaltou com sua beleza, sua sabedoria, e corrompeu por causa seus esplendor. Por isso eu atirei
no chão, fazendo de você um espetáculo para os reis. Atirou no chão, fazendo um espetáculo para os reis. Então nós vemos que aqui Satanás, ele foi atirado no chão, né? Foi desfeito, e também Deus vai tirar o seu poder, né? E nós vamos conseguir viver eternamente, né? Nos caminhos de Deus, sem ser molestado por ele. Por causa da sua grande injustiça no seu comércio desonesto, você profanou o seu santuário. Por isso fiz brotar dentro de você um fogo para devorar. Eu reduzirei cinza a cinza no chão diante dos que admiravam você. Então nós vemos aqui que o fim de Satanás, Deus vai botar um fogo de dentro dele para destruí-lo propriamente, né? E nós vamos apreciar esse momento, né? Que Deus vai destruir Satanás. Ele não é eterno, certo? Ele é 6.000 anos de pecado e depois terminará o tempo dele. Continuando, todos os povos que conhece ficarão espantados diante de você, porque você se tornou-se um objeto de espanto e nunca mais existirá. Nunca mais se levantará Satanás e não vai ter duas vezes para que se levante, né? Esse instrumento para atormentar qualquer nação do universo. Diz aqui a nossa irmã Ellen White, na página 666, diz assim, irmãos, prestem bem atenção. 666. O profeta Isaías, 656. O profeta Isaías, vendo antecipadamente o tempo da queda de Satanás, exclama: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitaste as nações, tu dizia no seu coração: eu subirei ao céu acima da estrela de Deus, exaltarei o meu nome, o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno e ao mais profundeza do abismo. Os que te viram contemplarão, considerando-os, e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como os desertos, assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixaria solto por suas casas. Então, o que nós vemos aqui, irmãos? Satanás é um instrumento de atrapalho para nossos dias. Ele faz de tudo, as atrações deles, faz de tudo para atrair o povo de Deus, né? Os irmãos bem sabem, o hinduísmo, os chineses, confucionismo, todos eles têm uma ideia que diz que o bem e o mal vai durar para sempre. É engano. O bem e o mal durará para sempre. Aqui nos diz que Satanás sairá um fogo dele e devorará ele. Então não vai durar para sempre. Ele tem um tempo limitado. Satanás será destruído da face da terra e não mais subsistirá. É o que diz o profeta Isaías e o profeta Ezequiel. Os irmãos conhecem uma rodinha que tem dois peixinhos, um peixinho preto do olho branco e um peixinho branco do olho preto. Ali significa o quê? O macho e a fêmea. Mas esse macho,
ele tem a sua parte feminina e a fêmea tem sua parte masculina. Então esses dois, eles durarão para sempre. E dizem eles que no fim dos tempos, os dois vão entrar em acordo, o bem e o mal, e durar para sempre. Mas é engano. Aqui diz que ele vai ter um fim. E o fim dele é triste. O fim dele será queimado. Esses peixinhos, esses dois peixinhos, eles chamam Yang e Yong. Yang e Yong. Esses dois peixinhos. Nós vemos em anel, vemos em portas de restaurante, portas de hotéis, em portas de até boates, né? Esses dois peixinhos, que são pessoas que talvez nem sabem o significado, mas usam esses objetos como semblante, e é semblante satânico. Esse é semblante satânico, né? Então nós vemos que esses personagens, eles terão pouca durabilidade. É o que vai acontecer aqui, né? Como vai ter um fim. Satanás também terá um fim. Os seguidores de Satanás. Lá em Malaquias diz que não sobrará nem raiz e nem ramo. Raiz são os Satanás, seus anjos. Ramos são os que seguem a Satanás, né? Então não sobrará nenhum nem outro. Deus vai aniquilar todos esses seres, né? E aqui também, em Apocalipse 12, nós vemos lá como caíste, Satanás, né? Como que ele foi, a guerra que ele formou com Cristo no céu. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Apocalipse 12, a partir do verso 1. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com sol, tendo a lua debaixo dos pés, sob a cabeça uma coroa com 10 estrelas. Estava grávida, gritava em dores de parto, atormentada por dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão de cor de fogo. Tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. Essa mulher aqui, irmãos, é a igreja de Deus, a igreja perfeita, né? De Apocalipse 12. A mulher vestida de sol e a mulher com a lua debaixo dos seus pés, né? É o esplendor da igreja de Deus. Essa mulher é a igreja de Deus, mas tinha o seu perseguidor. Quem seria o seu perseguidor? O grande dragão. Vamos ver quem é esse dragão? Dragão e a serpente. Com a sua cauda, ele varreu a terça parte das estrelas do céu, jogando-os sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, pronta para devorar o filho, logo que ele nascesse. Então a mulher, quem era? Maria, estava com Jesus Cristo, e ele estava doido para devorar Jesus que ia nascer. Mas Jesus teve todas as proteções divinas, né? Então, logo que nasceu, eles tiveram que fugir para o deserto, da perseguição de Satanás, né? Então, nós vemos que essa mulher é Maria e representando a igreja de Deus. Nasceu o filho da mulher, era menino homem, nasceu para governar todas as nações com cetro de ferro, mas o filho foi levado para junto de Deus e de seu trono. Foi levado para junto de Deus, porque ele não conseguiu ser rei aqui na terra.
e nem queria ser rei. O tempo dele ser rei vai ser agora, nossos dias. Na vinda dele, ele vai voltar como rei, o Senhor dos Exércitos. Então nós vamos ver Jesus em grande glória e honra para nós buscar os seus escolhidos, aqueles que fizeram a sua vontade, não aqueles que querem ir para o céu. Querer ir para o céu é fácil, mas quero ver quem faça a vontade de Cristo para ir para o céu. Isso abrange muita coisa. A mulher fugiu para o deserto e Deus lhe tinha preparado aí um lugar onde fosse alimentado por 1260 dias. A mulher fugiu para o deserto. Nesse período, a mulher, com Jesus Cristo, fugiu para o deserto, depois de receberem a notícia que o que queriam matar o Filho de Deus já tinha sido morto, que era Herodes, né? E pode vir para cá que ele não matou mais ninguém. Porque por causa do Filho de Deus, na época Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos ali na cidade, para ver se matava Cristo, por ordem de Satanás. Mas Deus livrou ele da morte, né? E por 1260 anos, 1260 dias, a igreja fugiu para o deserto, que foi o período da Era Escura, né? 1260 anos, a partir de 538 até 1798. 1260 dias, 1260 anos do período da Era Escura, onde Satanás fez o que ele fez, matou mais de 50 milhões de cristãos, né? Através do catolicismo, e ali findou a 1260 dias, 1260 anos, né? Nesse período. Aconteceu uma batalha no céu, e Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Aconteceu uma batalha no céu. Miguel, seus anjos, guerrearam contra Satanás. Miguel, quem é Miguel? Miguel é Cristo, né? O Miguel. Miguel é Cristo. Batalhou contra Satanás e expulsou eles do céu. Toda essa raça de víbora, né? O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. No céu não houve mais lugar para eles. Esse dragão é uma antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, e aquele que seduz todos os habitantes da terra. O dragão foi expulso para a terra, e os anjos de dragão foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte do céu que proclamava: então o dragão foi expulso do céu com seus anjos. Miguel, o grande príncipe, venceu. Jesus é o Filho de Deus. Ele não é nem anjo, é o Filho de Deus. Abaixo de Deus, ele é o primeiro. Satanás era o terceiro no céu. Mas devido à sua olho grande, queria ter mais potência, né? Ele quis tomar o lugar de Deus e queria tomar o lugar de Cristo, mas não lhe foi permitido. Ele foi lançado no céu para baixo e ficou sem lugar. Hoje ele está aqui na terra, né? Ele teve até a morte de Cristo para ser perdoado e ter voltado para o céu. Mas na morte de Cristo ele foi condenado. Está lá em São João. Ali ele foi condenado, né? Ele e seus anjos. E eles não têm mais autoridade para entrar no céu. Antigamente eles tinham autoridade. Lá em Jó 1, 6, nos diz que Satanás rodeava a terra e Deus convocou uma assembleia no céu.
e apareceu ele lá para representar a nossa Terra, o nosso planeta. Mas desde ele nos defender, ele nos acusava. Aí Deus perguntou: tu viste meu servo Jó? Como ele é fiel? Ele é, mas tu deste tudo o que ele precisa, bens, mulheres e tal, filhos. Tira dele para ver se ele fica fiel a ti. Aí Deus permitiu a ele voltar à terra e tirar tudo que Satanás tinha, tudo que Jó tinha, e Jó foi tirado os filhos, os bens, e ficou, a mulher ficou cheio de ferida, mas não morreu. Não tirou apenas a vida dele. Aí ele venceu Satanás. Aí ele venceu, Deus retribuiu em dobro tudo o que ele tinha. Provou para Satanás que ele é um homem fiel. Esse homem que ele ganhou a salvação. Né? Jó, o grande servo de Deus. E lá em Apocalipse 1:20 vai nos mostrar para nós que as estrelas, que significa estrelas na Bíblia, ele foi jogado com a terça parte das estrelas do céu. 1:20 diz assim, versículo 20. Quer saber o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita? Dos 7 candelabros de ouro? As 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e as 7 candelabros são as 7 igrejas. As estrelas significam anjos. E esses anjos foi o que foi expulso com ele do céu. Né? Então nós vemos que Satanás enganou todo mundo. E foi lá enganar Eva. O primeiro médio no mundo, né? Hoje tem bastante médio, né? O primeiro médio no mundo foi uma serpente. Serpente que Satanás entrou nela e enganou a pobre da Eva. Né? Ele enganou a pobre da Eva, mas não enganou Adão. Adão comeu porque quis e Eva foi enganada. Então, Eva comeu a maçã ou um fruto, não sei qual que foi, né? Comeu o fruto e deu para Adão. E a serpente era um dos mais lindos animais no jardim. E após isso, a serpente acabou suas asas, né? Ela tinha asas para voar, e rastejou pelo chão até hoje, em nossos dias. E todo mundo odeia a serpente. Né? A serpente é um bicho venenoso e asqueroso. Né? E lá em a página 494 do Conflito do Século, né, nos diz a sabedoria de Satanás, 497. Diz assim, irmãos, que ele era um anjo, e é um anjo muito sabido, né, em nossos dias. 497, está aqui, irmãos. Diz assim, Ezequiel 28:17. Lúcifer poderia ter permanecido a favor de Deus, ser amado e honrado por toda a hoste angélica, exercendo suas nobres faculdades a fim de abençoar outros, a glorificar o seu Criador. Mas diz o profeta,
Levou-se no seu coração por causa da sua formosura, corrompeu-se a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condecer com o desejo de exaltar o próprio, exaltação própria, né? Estimos o seu coração como fora o coração de Deus. E tu que dizias, acima das estrelas de Deus, exaltaria o meu trono. No monte da congregação me exaltarei, subirei acima dos mais altos nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Isaías nos diz, em vez de procurar fazer com que Deus fosse supremo na afeição, lealdade de suas criaturas, era esforços de Lúcifer conquistar para si o seu serviço e homenagem, e cobiçando honra do infinito Pai, conferia ao seu filho. Este príncipe dos anjos aspirou ao poder de que era prerrogativo de Cristo unicamente fazer isso. Então, nós vemos aqui que Satanás, ele era um potencial no céu, ele era chefe dos anjos, ele podia bem permanecer ali, mas como a cobiça, né, entrou em seu coração, ele passou a ser um ser, querer ser maior do que Deus. Subirei ao céu nas alturas. E ali então, nós vemos que foi praticamente a derrota dele, né? E a derrota dele chegará agora para o nosso futuro. E qual será o fim de Satanás? Qual será a sua recompensa? Vamos abrir lá em Isaías 14, para nós conferirmos. Isaías 14. Isaías 14 diz assim, preste minha atenção. Vamos ler desde o começo, desde o versículo 1, para abrir mais nosso entendimento, né? Deus terá compaixão de Jacó, escolherá ainda Israel, e o restabelecerá em seus países. Os estrangeiros juntarão a eles e serão incorporados à casa de Jacó. Alguns povos irão buscá-los, a fim de levá-los para a sua terra. Os israelitas, porém, se apossarão deles da terra de Deus em favor, e farão escravas, estarão fazendo cativos aqueles que queriam colocá-lo em cativeiro. Eles dominarão os teus opressores. Realmente isso aconteceu, né? Eles quiseram levar Israel de escravo, e Israel fez eles de escravo, né? Realmente a profecia se cumpriu. Da dura escravidão que lhe foi imposta, vocês deverão contar esta canção contra o rei de Babilônia. Como continuou o opressor, como acabou suas arrogância. Realmente, né? Eles... Desculpa. Ele foi preso e o rei de Babilônia acabou a arrogância dele, né? E eles foram realmente cativos. Depois eles se voltaram para a sua terra, né? E conquistaram novamente sua terra. Como terminou o opressor, como acabou sua arrogância, Deus quebrou a vara dos ímpios e os cetros dos dominadores, aqueles que castigavam o povo com furor, que feria com golpes sem fim, que dominava as nações com ira, com opressão implacável. Agora o mundo inteiro repousa tranquilo e os gritos de alegria.
Então nós vemos aqui, irmãos, uma prova que Satanás vai ser exterminado. E o povo do mundo vai gritar com alegria, porque não existe mais pecado. Não existe mais injustiça em lugar nenhum. Certo? Até os ciprestes e os cedros do Líbano riam de você. Depois que você caiu deitado, ninguém mais levantou para vir e nos cortar. Nas providências das mansões dos mortos, se agita por sua causa, prepara para você uma recepção para você. Ele desperta aos mortos todos os dominadores da terra, ou faz todos os reis das nações, levanta-se de seus tronos. Agora, irmão, preste bem atenção. E todos eles foram perguntando: também você foi derrubado como nós e ficou igual a nós? Aqui é uma prova, irmãos, que todos eles foi derrubado e ficou igual a nós. Por que nós? Nós aqui significa, irmãos, que realmente ele vai receber um corpo de carne igual a nós. O corpo de carne vai ser igual a nós e ele vai estar no meio das nações, no meio dos povos. E ali ele ficará, né, como testemunha do pecado, sem mais poder. Ele está igual a nós, sem poder. Certo? O esplendor dele foi atirado na sepultura, junto com as músicas das suas harpas. Debaixo de você há um colchão de podridão. Seu cobertor é feito de vermes. Atirou-se na sepultura com as suas músicas. Que músicas? É música que nós vemos hoje em dia, irmãos. Samba, forró, rock, funk e outras coisas. Tudo música satânica. Tudo música que não leva a nada. Leva à perdição. Por isso que nós não usamos tipo de música nenhuma, exceto os cantos dos nossos hinos. Mas não temos, assim, tempo, nem tempo para perder para ouvir músicas mundanas. Nós se desfazemos de tudo, todas estas coisas, né? E debaixo dele um colchão de podridão, que é o que ele vai deitar, para ele ver quanto que é bom atirar as pessoas na sepultura. Como que você caiu do céu, estrela da manhã, filho da aurora? Como é que você foi julgado por terra, agressor das nações? Quem que é a estrela da manhã? Quem é que é a estrela da manhã? A estrela da manhã é Cristo, irmãos. Não é Satanás, é Cristo. Está lá em Apocalipse 20. Né? A estrela da manhã é Cristo, não é Satanás. Como estrela da manhã. Você pensava, vou até o céu, vou colocar meu trono acima das estrelas de Deus. Vou sentar-se na montanha das assembleias, no cume das montanhas celestes. Esse era o objetivo dele, né? Mas não alcançou. Por que ele não alcançou? Porque ele teve uma missão muito grande, né? E essa missão nós vemos que muita gente tem hoje. Muita gente constrói, fica rico, fica milionário, de repente ele morre. Acabou tudo. Ficou sem nada. Aí nós vemos que a riqueza não significa nada para o ser humano. Ser milionário não significa nada. O que nós temos que deixar aqui é nosso caráter, nossa honestidade, né? A nossa conduta, não é isto? Isto é que nos valoriza perante os homens e perante Deus. O mau caráter só tem pensamentos ruins, não é isto? Subi às alturas das nuvens, me tornarei igual ao Altíssimo, e agora
Aí está você precipitado na mansão dos mortos, nas profundezas do abismo. Quem vê ficar olhando, observando. Este homem abalou o mundo, fez tremer os reinos, fez do mundo um deserto, destruindo suas cidades. Não soltava seus prisioneiros. Prisioneiros, irmãos, é o que nós dissemos já, né? Ele tem os mortos nos túmulos, são seus prisioneiros. Quando Moisés morreu, ele quis disputar o corpo de Moisés, dizendo que Moisés era dele. Mas aí Cristo foi defender Moisés, né? Moisés, o corpo não era dele. Quem que são deles? Quem são deles? São os desobedientes ao Altíssimo. Esse, quando morre, é enterrado, esse corpo é dele. O corpo dos santos não são dele. O corpo dos santos são de Deus, de Jesus Cristo. Por isso que nós acreditamos que quando um justo morre, vocês podem bem reparar isso. Quando morre um justo, uma pessoa da nossa igreja, nós lamentamos, porque vamos ficar distante, né? Mas não lamentamos igual os ímpios, que chora, lamenta, grita, faz coisas admiráveis, né? Outros até querem se matar e não se conforma com a morte dele. Por quê? Porque essa pessoa que faleceu, ela está condenada à morte eterna. Mas quando desce um justo à sepultura, nós apenas vamos separar dele poucos tempos. Depois vamos se ajuntar novamente. Aí seremos novamente todos juntos, o povo de Deus. Em breve, na ressurreição, quando Cristo voltar, e na ressurreição parcial, que se dará pelo fim da última sétima praga. Essa ressurreição se dará pelo fim da última sétima praga, a ressurreição parcial. Quem se levantará? Quem morreu a partir de 1844, até o fechamento da porta da graça, com a mensagem, as 3 mensagens angélicas em obediência a Deus, são contados como salvos. São os 144 mil. Aí eles se juntarão no final com os 144 mil vivos e esperarão a vinda de Cristo em grande honra e glória. É uma grande glória, né, irmãos? Mas os ímpios, eles morrem sem esperança. Eles não têm esperança nenhuma. Eles vão se ressuscitar na segunda ressurreição, que é depois do milênio, onde serão ressuscitados os ímpios, os pecadores. E um detalhe importante: os ímpios ressuscitarão como eles morreram, com a doença, com perna quebrada, com as enfermidades que eles tiveram. Agora os justos que ressuscitarão, pela ocasião da vinda de Cristo, pela ocasião da ressurreição parcial, na última sétima praga, eles ressuscitarão perfeitos, com saúde, com vigor, com as pessoas mais lindas do mundo. Eles vão lhe ressuscitar. Essa é a vantagem de servir a Deus. É a vantagem de andarmos nos seus caminhos, certo? Aqueles pastores que querem elogiar-se a si próprio, quer se engrandecer, quer louvor dos membros, esses são os que vão perecer.
Nós, irmãos, não precisamos ter curso universitário. Jesus não tinha nem o primário, irmãos. Nunca foi à escola. E era o homem mais sabido do mundo. Não quer dizer que nós não podemos saber ler e escrever. Sabemos ler, sabemos escrever, sabemos até falar determinadamente, né? Sabemos os acontecimentos, as histórias, né, do passado, os cumprimentos das profecias. E por isso, irmãos, nós procuramos fazer a vontade de Deus. Já estamos salvos? Não. Ninguém nesse mundo está capacitado para saber se está salvo ou está perdido. Vai das suas condutas e do julgamento final. O julgamento que se dará na última expiação dos vivos. Porque os mortos estão sendo julgados agora. Na última expiação. Este ano vai cair dia 19 de setembro. É o dia do julgamento, que devemos nós comparecermos. Certo? E depois do dia 19, temos a festa das cabanas, onde nós entramos em regozijo e em alegria, por podermos nós participarmos do julgamento de Cristo. Irmãos? Esta é a mensagem que nós deixamos, para não ficar muito longa, não expandir muito, né? Para que os irmãos entendam a posição do pecado. Aonde o pecado surgiu? No Santo do Santo. Depois ele veio para a terra. Esse é o surgimento do pecado. O primeiro pecado foi lá, depois no Jardim do Éden, né? Depois sucessivamente. Infelizmente, irmãos, estamos nessa batalha e somos soldados de Cristo. Vamos ver se nós conseguimos chegarmos até o fim e vencer a batalha. Não é isto? Vamos orar para nós despedirmos. Santo bondoso Deus, que o Seu Deus faça resplandecer o rosto sobre nós, para que nós, Seu Deus, aprendamos a palavra e andamos seus caminhos. Que Seu Espírito, Seu Deus, não nos abandone, não nos deixe só, Seu Deus. Abençoa as pessoas que vão ouvir essa mensagem, que eles sejam também cheios de fé e de alegria para servir a Ti, Seu Deus. Nós pedimos essas bênçãos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor Deus. Amém.